E aí continuei nesse processo de tentar aprender. O Conrado, no começo de 2014, falou que abriu um mastermind sobre esse contexto, explicou lá o que eles tinham feito, era um grupo no Facebook, tinha bastante gente lá dentro, assim, acho que mais de 10 mil pessoas, e aí ele ia mostrando e botando aqueles vídeos, né, eu continuei acompanhando. Aí no meio dessa estrutura, ele falou lá dos resultados, foi algo muito expressivo. No meio disso ele falou, vou abrir o tal do Mastermind, que é um encontro de empreendedores, né, mente mestra, fez lá um vídeo, né, explicando esse conceito. Eu achei fascinante, me inscrevi, não sabia que tinha que pagar, só me inscrevi, porque era assim ainda, né, essa história é boa. Ele botou o vídeo, aquele vídeo longo assim, né, aí eu comecei a ver o vídeo, os primeiros, sei lá, 5, 10 minutos, ele falava, né, o que era mente mestra, encontro de empresários, eu fiquei fascinado com aquilo, só que eu não tinha paciência, né, daí os vídeos ainda eram abertos, né, hoje você tem que esperar ali para ver, eu pulei pro final, e ele falava, ele dava uns depoimentos, assim, né, da galera que tinha sido transformada pelo Conrado. Aí eu falei, legal, e se inscreva aqui no Forme Abaixo. Se inscrevi lá no Forme Abaixo. Falei, eu vou ver qual é esse troço aí, fiquei muito empolgado. Passou um tempo, ele me ligou, a gente estava em São Paulo, no Campus Party, tentando apresentar a Postlist, que era essa startup aí, num evento de startups lá, né, da Campus Party. E acabou que eu lembro que eu tava super empolgado lá, assim, vendo Depois o Conrado me liguei. Eu fiquei mais empolgado com a ligação do Conrado do que no evento, né? E ele falou comigo e tal, e perguntou as coisas e falou, segunda-feira a gente dá um retorno, a gente tá fechando as vagas aqui, a gente faz essa seleção, e segunda-feira você foi aprovado até isso. Aí fiquei naquela expectativa da segunda-feira, né? Passamos ali o final de semana na Campus Party. Na segunda chegou um e-mail deles, você foi aprovado. Falei, uhul, né? Pagamento imediato para confirmar sua inscrição. Falei, chegou a conta. Tem que pagar esse troço. E era R$25 mil. Ele falou, pagamento imediato, 25 mil. Eu falei, meu Deus, 25 mil, quem que dá um carro, né? Isso foi em 2013, 14. Era um carro em 2014 para participar. Eu me lembro que eu tinha comprado um carro usado lá tal, e era uns 20 e poucos mil. Falei, cara, talvez carro novo até na época, nem lembro. Falei, cara, que troço absurdo, né? Quem que faz esse tipo de coisa? Mas, legal, acho que é uma oportunidade aqui, não sei. Deixa eu ver o vídeo de volta. Inteiro, pra ver o que o cara entrega por esse valor, né? Deixa eu tentar entender. Vou ver com cuidado aquilo, né? Voltei lá no vídeo dele, comecei a ver o vídeo e foi acompanhando. E o legal ali, acho que foi minha primeira lição nesse mundo de marketing, assim, que é valor e preço. No vídeo, ele falava o valor, o preço, né? Na verdade, o preço de participar desse encontro. E, sei lá, agradeço até hoje, né? Não sei se foi Mão Divina, né? Universo, sei lá. De eu não ter visto, porque talvez se eu tivesse visto o vídeo inteiro, eu não teria me inscrito. Né? Mas agora que eu fui ver o vídeo de volta, eu achei interessante que a oferta dele nesse primeiro grupo de Mastermind era assim, você vai pagar 25 mil para entrar, e os outros 25 mil você vai pagar quando a gente fizer 1 milhão com o que é ensinado dentro desse grupo. E aquilo me pegou de um jeito assim que eu parei para olhar. Falei, não é possível. Tipo, abriu aquela oportunidade, né? Eu achava que era impossível, ninguém, nunca vou pagar 25 mil. Só que a hora que ele ancorou aquilo, né? Ele botou 1 milhão, tipo, ele deixou 25 mil barato. Né? 25 mil perto do 1 milhão era barato. Mas ainda assim, absurdo, tal, e aquilo mexeu comigo de um jeito que eu falei, não, o que tem aqui, né? Que coisa absurda, tipo, é viável, né? Fui falar com a minha esposa, falou, você é um charlatão, né? Ninguém paga o dinheiro pro cara desse. Não, tem alguma coisa aqui, eu não tinha recurso, assim, pessoal, né, para aquilo na época. Fui falar com meu sócio na fábrica lá da Dinfo, o Fábio. Também, ele falou, cara, isso aí, sei lá, né, parece ser um esquema, né, quem que paga o dinheiro dele? Pirâmide. Paga metade. Se der certo, ele vai pagar outra metade. Olha, porra, confio em você, cara, se você quiser. Enfim, a gente pagou aquela empresa, né, mas acho que o faturamento da empresa era uns 20 mil por mês na época. Parcelou aí o nosso resultado para tentar bancar esse negócio, 20, 30. E aí fui fazer o Mastermind. E dentro desse grupo de empreendedorismo, né, do digital, eu aprendi muita coisa sobre marketing digital, sobre vendas, sobre... Inclusive, como é que o Conrado tinha me convencido a pagar aquela grana para ele, né?
a estrutura de copy, eu não sabia o que era copy. Hoje fala muito, né, de copy, de escrita, persuasão, de leads. Eu não sabia o que era lead direito. Eu captava e-mail, né? Acho que a startup acaba também tendo as formas de captação. Mas não tem nada a ver com o processo deles de aquecimento, de nutrição, de envolvimento, né? Pensado, assim, dentro do processo de venda do digital. E eu achei fascinante aquilo. Testei, a gente pegou a Postlist e já tinha lá um monte de coisa. Falei com o pessoal da Postlist dentro do grupo. Eles falaram, não sei isso aí, mas tem uma funcionalidade que a gente tinha lá dentro, que era, na época, um extrator de leads para rede social. Tinha o Facebook, né? Rede social não era só o Facebook que tinha na época, né? O Facebook, na época, permitia que você fizesse anúncio quando você subia uma lista de clientes. E essa lista podia ser pessoas... Eu podia fazer um scrap, né? Puxada do Facebook. As pessoas estavam curtindo uma postagem ou curtindo uma fanpage. E eu conseguia gerar uma lista a partir disso e subir de volta. Então a gente podia fazer anúncio segmentado para quem estava naquela hora curtindo um determinado segmento. Isso era muito poderoso, né, para a galera de vendas lá. E eles gostaram muito disso e tal. Eu falei, beleza. E isso vinha de um produto americano, chamava Social Lead Freaks. Eu tinha visto isso na época, fazer um troço desse. E a gente incluiu dentro da Postlist. E era um negócio assim, a Postlist a gente vendia R$9, R$10 por mês e eu conseguia vender uns 2 por dia. Aí eu falei, vou testar isso aqui. Daí falaram, é só um produto específico. A gente tirou essa funcionalidade, foi uma das pivotadas mais rápidas, em vez de criar coisa nova. A gente só tirou, deu uma repaginada, colocou só essa funcionalidade para vender. E usei o processo de lançamento. Gravei vídeo, me apresentei, coloquei lá, criei uma copy, né? E eu fiz aquele negócio. Eu lembro que a gente fez, sei lá, R$15 mil para aquele lançamento. E eu falei, uau! Descobri alguma coisa. Entendi como é que faz esse troço. Nossa, que legal, né? Nada a ver para a partir de R$9 eu vendia ele a 250 o semestre. Carreguei aquele negócio de 9 por mês no lançamento, da oportunidade. Enfim, deu essa grana, assim. Então a gente passou, né? Multiplicou aí por 5 o ticket, né, mensal ali, além do LTV absurdo, digamos assim, né? E eu vi, cara, funciona. E a gente começou a ficar fascinado com isso e testou esse produto no final, acho que fez uns 150 mil, depois que a gente continuou escalando, né? Só que vi também um outro problema, não só isso, né? A gente estava entregar o lead mais quente se a pessoa não fizesse esse processo de nutrição, de aquecimento, de captação, né? de isca digital, aquele negócio do processo que o marketing digital eu tinha aprendido. E para fazer isso, a gente usava um monte de ferramenta. E eu fui no bootcamp que o Conrado tinha feito, que a gente fazia esse processo num final de semana. Pegava o processo meio pronto, os templates, redesenhava e botava no ar o produto digital. Eu lembro que eu levei até um produto de marketing para startups, que eu queria fazer um infoproduto, testar isso. E lá nesse evento eu vi a dificuldade que as pessoas tinham, presencialmente, de conectar as ferramentas. Para mim era simples, né? Pegar uma ferramenta de páginas, que era, sei lá, um WordPress na época, com um OptimizePress era a ferramenta de plugin que fazia páginas, landing pages. E aí você pegava o código HTML de uma ferramenta de e-mail lá, que era a Weber, né? Que tinha autoresponder, no processo de nutrição, cadência, né? Cadência automática. Pegar o código HTML desse e colocar dentro dessa ferramenta. E as pessoas se batiam lá, ao vivo. Eu fiz rapidinho, né? Porque tinha programador... Não tem segredo, né? Pra mim, eu achava que tinha segredo. Só que o usuário comum, né? Ele, cara, como é que faz isso? Código? E aí o pessoal ficou se batendo e eu fui ajudando, né? As pessoas... Eu falei, nossa, que dor isso, né? Tinha gente querendo desistir. Falou, não, isso não é pra mim. O produto do cara era muito bom. Tinha um cara lá, eu lembro, era um troço pra ajudar a galera a parar de fumar. Bom, né? Ele era super especialista naquilo. Mas ele batia na parte técnica. E eu falei, cara, não, tá errado isso. E ali eu vi uma oportunidade. Nova disso, né, de problema-solução. E se tiver uma ferramenta que entregue tudo junto, você não precisa ficar mexendo com página HTML, conexões, ele vai ter a página, sequência de e-mail, manda o template pro cara, né, uma maquininha de vendas, a gente chamou na época. Uma máquina de vendas, e aí colocou dentro desse sistema e lançou em 2015, ali que eu digo que foi o começo da Lead Lovers. Porque aquele produto antigo de segmentação de leads, ele morreu.
ele parou de funcionar. O Facebook acabou removendo esse negócio, né? Que era muito... tinha várias complexidades. Depois que começou a ver desde LGBT e tudo mais, esse produto começou a morrer ali mesmo. Só que ali do Lovers Máquina de Vendas, né? Foi o processo, ele começou a funcionar. Então a gente botou ele no ar em 2015, validou um pouco ali no final de 2014, mas em 2015 começou. E aí teve os primeiros 30 clientes. E aí em fevereiro a gente tinha 50. Aí em março tinha 70. E aí acabou, né? Fast forward, aí até 21 a gente tinha 15 mil clientes, né? E vendeu a empresa nesse momento aí. E passou esses 6 anos aprendendo como criar uma empresa, né? Para ter essa robustez aí de suportar. Eu migrei a galera da fábrica de software e parei de fazer aquilo que eu fazia para focar nesse produto, nessa empresa que estava explodindo para mim na época. Que legal, cara. E me conta aí, você foi até 15 mil clientes bootstrap ou não? Bootstrap. Que bacana. Porque a empresa começou, né? A gente começou a fazer cliente gerar caixa por si só. Sim. Então, eu nem via esse modelo, né? Nem me deu oportunidade. E quando apareceu algumas oportunidades, eu ainda me indagava, né? Beleza, eu não sei o que fazer direito no meu caixa para escalar mais. Por que eu vou pegar dinheiro de outra pessoa? Então, eu fiquei meio preso nesse processo para tentar entender. Apareceram algumas oportunidades, mas nunca fez muito sentido para a gente, né? Pegar isso aí. Hoje eu olho e falo, talvez a gente tivesse acelerado mais rápido, talvez tivesse... Porque eu não conhecia esse modelo, né? Ainda não tinha clareza disso. Né? Para quê? Ainda tem essa... Para quê? Isso eu tento responder hoje para a galera que eu pô, a empresa está indo bem, está gerando caixa. Para que eu vou pegar alguém, né? Para que eu vou dividir esse... A gente acabou levando aí Bootstrap até o fim. Cara, sensacional, cara. Eu anotei várias coisas aqui bem legais na sua trajetória. Vou te fazer algumas perguntas aqui também, pra gente partir já para aplicação. Como é que você aplicou esses pilares aqui do crescimento atômico? Cara, começando pelo primeiro pilar ali, alianças estratégicas, né? Você falou do Fábio, você falou do seu sócio aí. Você teve mais sócios ou não antes da venda? Assim, a gente buscou um modelo de sociedade na época. Assim, tinha o Fábio, que era meu sócio, líder de fábrica e tal, né? Quem estava, digamos assim, né, investindo ali nesse processo comigo pele em jogo. A gente, no começo, abriu oportunidade. Quando acabou as empresas venderam, a gente reduziu a 4 pessoas. Quando a gente ficou naquele modelo de startup, eu tinha um dev, que desenvolvia projetos com a gente, e tinha um designer. E eu e o Fábio, programador. A gente fez ciência da computação, né? 2 tech, a gente contratou mais um tech de fábrica, a gente estava naquela pegada. Continuou desenvolvendo projetos, né? Para buscar aquilo. E eles ajudavam a gente a pivotar as startups. E aí, esses 2 aí, a gente deu uma participação para eles, né? O dev e o designer, para participar do projeto. Mas ele, né, em 3 anos, o designer aprendeu muito com a gente, mas acabou buscando uma outra oportunidade, acabou pegando. E o dev, a gente, mais para frente, acabou tendo um acordo novo aí de retomar, porque ele gostava muito da parte técnica, né? A gente queria expandir aí, né, um pouco mais de liderança. A gente fez um novo acordo ali. Então, acabou a gente não acertou a mão nesse modelo, né, não sabia nada de dar opções, né, fazer vesting. Stock option, vesting, essas paradas todas, né? A gente só tem um pedaço aí, né, vamos para cima, tal, sem nada assim muito desenhado, né, para esse modelo assim, né. Acabou que não foi... E até essa conversa, né, tipo, a gente não tinha noção hoje eu tenho mais clareza disso, carreira em Y, né. Sim. Então, você tenta forçar um cara que é muito bom, né? Ele era muito bom tecnicamente, mas não era alguém de liderança, assim, Sim. Na época, precisava se desenvolver muito para isso, tecnicamente, né? Então, ele era muito... perdi um baita técnico e não conseguia uma liderança muito boa. Verdade. Recriar esse modelo, né? Foi coisas no mundo. Enfim, parceria estratégica. O Fábio foi um grande... hoje eu tenho clareza que, ainda bem que eu tive um sócio, para poder trocar. Depois eu entendi isso como conselho, né? Empresas que não têm conselho, empresas que não buscam esse tipo de coisa, são muito suscetíveis, empresas de um homem só, são muito suscetíveis a estragar o processo por causa que emocionalmente a gente toma a decisão sozinho, às vezes não é a melhor decisão. É verdade. Depende do seu humor, né? Depende de como tá. Pô, ontem à noite a minha esposa não me deu muita moral, no outro dia você chega e demite todo mundo, sei lá.